No Bate-Papo na Saúde de hoje, você vai conhecer a pesquisa que conquistou o Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2018, na categoria Saúde Coletiva. Eu vou conversar com a pesquisadora Adelita Sena. O Bate-Papo na Saúde vai começar agora. Adelita, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde, na Fundação Oswaldo Cruz. Antes da gente começar a falar sobre a sua tese, que foi vencedora do Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2018, na categoria Saúde Coletiva, queria conhecer um pouco de você, da sua formação acadêmica, formação profissional. Eu sou enfermeira. Na verdade, nunca trabalhei em hospital, mas sempre na saúde pública, na saúde coletiva, né, buscando as questões de saúde coletiva. Trabalhei na Secretaria Estadual Municipal de Natal, no município de Natal, porque eu sou de Natal. Trabalhei na Secretaria Estadual de Saúde e em seguida no Ministério da Saúde. E fiz mestrado na área de mudança climática e também linkada a vulnerabilidades, né, sociais, socioambientais e saúde. E como é que começou esse seu caminho pelo mundo da pesquisa? Estava trabalhando no Ministério da Saúde, na área de desastres. Os municípios começaram a solicitar informação sobre seca e a gente percebeu que não tínhamos essa informação, então comecei a buscar em artigos para tentar escrever algo sobre seca, né, algumas medidas, estratégias que pudessem ajudar os municípios nessa questão. E aí fui orientada por um professor aqui da Fiocruz em fazer uma tese de doutorado nessa área. E aí surgiu esse trabalho premiado que foi Seca, Vulnerabilidade Socioambiental e Saúde e Impactos no Semiárido Brasileiro. Você tem alguma história pessoal com a seca? Bom, como eu disse, né, anteriormente, eu sou de Natal e minha avó ela era do interior da Paraíba e costumávamos, quando criança, ir ao interior da Paraíba e no caminho eu via muita área de seca, só que, claro, como criança não tinha essa percepção. E quando começaram a surgir as solicitações por parte desses municípios que sofriam com seca, quando eu estava trabalhando no Ministério da Saúde, e na pesquisa sobre artigos que falassem sobre impactos de secas na saúde, então me veio essa sensação de poder querer ajudar também esses municípios do Nordeste, que são os municípios que maior sofrem com seca no Brasil, né? E Adelita, essas imagens que você diz ter na sua memória de quando você era criança, com certeza impactaram na sua vida, são imagens impactantes realmente, né, da situação que essas pessoas vivem, né? Queria que você falasse um pouco desse semiárido, o que você viu no seu estudo de campo. Bom, durante as pesquisas feitas, né, estudos para tentar identificar quais são as vulnerabilidades existentes no semiárido, né, e os impactos da seca sobre a saúde, identifiquei que o semiárido, como ele abrange a maior parte do Nordeste, porque são 1.262 municípios brasileiros. Atualmente são 1.262, quando eu fiz meu estudo eram 1.135. E com a nova delimitação, por conta dessa seca que durou 6 anos, a última seca que durou 6 anos, de 2012 a 2017, foram incluídos mais municípios, totalizando 1.262. Então, por essas questões, começar a identificar algumas vulnerabilidades e algumas desigualdades nessa região, como questões a maior parte dos municípios são do Nordeste. A maior parte da pobreza do Brasil se encontra no Nordeste, são municípios de pequenas população, né, municípios de pequeno porte, né, população, a maioria deles inferior a 50 mil habitantes, e são municípios com vários, como eu falei, com várias vulnerabilidades, tanto ambientais quanto socioeconômicas. A gente vai falar aqui durante o programa. Agora, a seca, ela é o principal gerador dos problemas sociais, econômicos e ambientais da região? E de saúde também? Então, durante o estudo, identifiquei que a seca é uma força motriz que gera vulnerabilidades, mas
são somadas a vulnerabilidades já existentes nessa região. Porque essa região ela apresenta muitas desigualdades sociais no Brasil e muitas vulnerabilidades, não só vulnerabilidades ambientais, como vulnerabilidades econômicas e sociais. E a sua tese ela gerou 4 artigos, né, e uma nota técnica. Então vamos falar sobre esses artigos agora. O primeiro artigo foi sobre as desigualdades encontradas na região, né? Essas desigualdades, elas são o principal problema encontrado nessa região? As desigualdades encontradas nessa região, ela faz parte desse grande problema, mas somada a uma recorrência de secas intensas e prolongadas também na região do semiárido. Porque a seca ela é um fenômeno natural, um fenômeno climático natural, que vai sempre existir. A gente não pode diminuir esse fenômeno, a gente não pode nem diminuir, nem evitar, porque é um fenômeno natural. Mas a gente pode diminuir os impactos que esse fenômeno causa sobre uma população exposta a essa condição. Então, com as vulnerabilidades presentes na região, somada à exposição climática nessa região, que é a seca, isso amplia os impactos tanto nas dimensões ambiental, econômica quanto social. E, consequentemente, amplia os impactos sobre a saúde da população. E os impactos da seca nessa região do semiárido, nesses municípios, eles são muito mais agressivos do que, por exemplo, a seca no sul, no sudeste? Sim, porque por causa exatamente justamente dessas desigualdades, como esse primeiro estudo que foi identificado. Esse primeiro estudo, na verdade, eu fiz uma comparação dos censos 1991, 2000 e 2010, comparando os municípios do semiárido com os demais municípios do Brasil, e o resultado apresentado foi que as vulnerabilidades e as desigualdades são muito mais acentuadas nos municípios do semiárido. A exemplo de analfabetismo, que tem um nível muito mais alto de analfabetismo. A mortalidade infantil também é pior nesses municípios. A expectativa de vida, né? O DHM, que é a expectativa de vida, renda e educação, também é inferior aos demais municípios do Brasil. Então, essas desigualdades, apesar dos avanços que houveram durante essas décadas, mas ainda muita desigualdade, uma diferença muito acentuada desses municípios com os demais municípios do Brasil. Então, essas desigualdades ela terminam ampliando esses impactos sobre a saúde dessas populações. E outra questão relacionada à ampliação dos impactos é que a infraestrutura sociopolítica de uma região, ela é fator resultante e ela é um fator que amplia os impactos de qualquer evento climático ou de qualquer evento de origem natural sobre uma região. E além da falta d'água, da seca, ainda existe também o problema do acesso à água potável, que é um outro problema que essas pessoas, esses cidadãos, eles enfrentam. Claro, porque a seca, ela impacta não só na saúde, mas ela impacta na dimensão ambiental, econômica e social. Por exemplo, na dimensão ambiental, ela impacta no acesso à água, né, na escassez de água, na contaminação dessa água, que isso vai impactar também na escassez e segurança de alimentos, porque a água pode ser contaminada e aí contamina também o alimento, além da questão da produção de alimentos, que também fica dificultada, gerando problemas sociais, ou seja, na dimensão social, que quando você não tem a demanda de água, ela termina sendo maior do que a oferta, a disponibilidade de água. Então, você gera problemas sociais porque não só a questão da água, mas a questão de que a água interfere em outros bens e outras necessidades, como emprego, alimentação. E o seu trabalho de campo foi em municípios do Rio Grande do Norte e do Ceará, certo? Sim, eu fiz em 2 municípios do Rio Grande do Norte e em 6 municípios do Ceará. E os resultados são muito parecidos. Quando fui fazer a análise do resultado das entrevistas, foi bastante parecido. As vulnerabilidades existentes nos municípios do Rio Grande do Norte são quase as mesmas no município do Ceará.
e os fatores de risco para as doenças também são os mesmos, e as doenças que, na verdade, estão associadas aos impactos que a seca causa nas 3 dimensões são presentes estavam presentes durante a pesquisa, apesar de que os profissionais de saúde não terem essa percepção diretamente relacionada com a seca. Eles sabem quais os problemas existentes durante o período de seca na saúde da população, mas não é feito o link, não, a associação com o período de seca, ou seja, isso é por causa da seca. Então, isso gera uma falta de planejamento diretamente para diminuir os riscos e vulnerabilidades associados à seca na região. E esses problemas que você colocou aqui, eles impactam diretamente no acesso à saúde, no Sistema Único de Saúde, certo? Sim, impacta porque a falta de água, ela também termina atrapalhando a condição de atendimento, né, a assistência à saúde. Então, como algumas falas que eu escutei, por exemplo, a fala de um gestor que disse que às vezes tem que fechar o setor saúde, né, a unidade de saúde, porque não tem água, por exemplo, para fazer um procedimento odontológico, para fazer o procedimento de imunização, um procedimento de curativo, porque falta água também para fazer a higiene das mãos dos profissionais de saúde. Então, termina fechando postos de saúde por isso, por falta de água. E sem falar também no acesso a comunidades muito remotas nessa região, que eles não têm esse acesso tão fácil a um sistema de saúde, né, às unidades de saúde, e isso termina também impactando, ampliando os impactos sobre a saúde da população. Tá certo, Adelita. O Bate-Papo na Saúde sobre o Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2018 vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Não saia daí. Eles falaram que não precisaram fazer saques por conta do Bolsa Família, que ajudava eles a comprar alimentos. Então, a gente vê que num conjunto de políticas públicas existentes nessa região, houve avanços. O Bate-Papo na Saúde sobre o Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2018 está de volta. Eu estou conversando com a Adelita Sena, ela é pesquisadora que ganhou na categoria Saúde Coletiva. O segundo artigo gerado pela sua tese, ele é chamado Vulnerabilidade Ambiental e está ligado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que você estudou nesse artigo? Então, nesse segundo artigo, eu procurei identificar quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão ligados com as condições desfavoráveis dos municípios do semiárido. Então, buscando essa interface entre seca, água e saúde, foi identificado que os municípios do semiárido, se não forem feitas algumas medidas para tentar colocar eles mais próximos dos demais municípios do Brasil, eles ficam numa situação que prejudica não só o desenvolvimento sustentável, mas o desenvolvimento humano das populações que vivem nessa região de seca. E você identificou áreas com um risco mais alto, né, por conta da ação da seca? Risco de vulnerabilidade, de desastre ambiental? Na verdade, linkando com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as suas 169 metas, foram identificadas 41 metas com maior amplitude nas metas de fome, mudanças climáticas, água, saúde, que está no centro de tudo, educação, trabalho e renda. Então, os municípios de semiárido, nessas áreas, eles apresentaram uma amplitude do problema, né, problemática, por conta da questão da interface entre seca, água e saúde. Então, foram tomadas, para esses municípios de semiárido, foram identificadas algumas ações para tentar colocar eles numa condição mais próxima dos demais municípios, e também isso permitiria que o Brasil alcançasse algumas dessas metas estabelecidas como compromisso para o desenvolvimento sustentável. E o terceiro artigo, né, gerado foi vulnerabilidade e resiliência. Ele gerou um índice que classificou algumas áreas com risco mais alto de vulnerabilidade, certo? Sim, esse terceiro artigo ele buscou
linkar o primeiro artigo com o segundo. Então, a gente identificou as desigualdades sociais, identificamos as vulnerabilidades presentes na região, identificamos quais são as áreas de maior impacto para os municípios do semiárido e aí fomos, a partir desses indicadores identificados nesses 2 artigos, buscamos construir um índice de risco usando indicadores de fácil acesso, que pode ser encontrado, por exemplo, no IBGE, nos censos, e subsidiar os gestores na tomada de decisão. E então, quando aplicamos esse índice de risco construído com esses indicadores de vulnerabilidade, exposição e perigo, vulnerabilidade, a gente usou indicadores de educação e pobreza, a exposição usamos o indicador de acesso à água encanada invertido, ou seja, falta de água encanada, e no perigo usamos indicadores ou dados utilizados pela Defesa Civil, que são a avaliação de danos quando o município estabelece ou aplica uma situação de emergência por seca, e também a incidência de seca nessa região. Então, somado esses 3 indicadores, né, fizemos esse índice, e a aplicação desse índice para cada município do semiárido, ele indica que a parte norte e central do semiárido, eles têm um índice de risco maior para a ocorrência de um desastre por seca nessa região. O que a gente chama de desastre por seca? Porque o fenômeno de seca ele é natural, como eu já falei no início da entrevista. O desastre ele é social, porque o desastre social ele depende das vulnerabilidades presentes na região. Quanto mais vulnerabilidade, maior você impacta na questão social, né, na dimensão social. Então, alguns municípios eles foram identificados com um risco maior para um desastre. E, Adelita, além do desastre social, existe também um desastre ambiental nessas áreas por conta da vulnerabilidade e da seca? Sim, porque se nós formos pensar pela definição de seca, que é a redução sustentada das reservas hídricas devido à baixa precipitação, somada à alta evapotranspiração e à alta temperatura, então essas características já definem uma seca meteorológica e já impacta na saúde. Se essa seca ela permanece por muito tempo, de uma forma intensa, nós temos a seca chamada a seca agrícola, que é quando você perde a umidade do solo e termina impedindo o crescimento das plantas, das plantações. Então, você interfere na agricultura da região. Interferindo na agricultura da região, você interfere no sustento das famílias, muitas vezes da agricultura familiar, né? Familiar e camponesa. E quando você continua com esse processo da seca, você tem a seca hidrológica, que é quando as reservas, o fluxo da água dos reservatórios, eles ficam afetados. Então, você tem uma seca mais prolongada, mais intensa, e, consequentemente, você impacta mais na dimensão social, nas questões, nos aspectos socioeconômicos, impactando também mais na saúde. Então, são situações que estão linkadas, reações em cadeias, que vai desde da parte ambiental, a saúde, a parte social, está tudo muito linkado, né? Sim, está tudo linkado. Os danos estão linkados. Danos ambientais aos danos sociais, onde todos eles impactam na saúde. E aí a importância desses impactos na saúde, por quê? Porque esses danos ambientais geram os danos econômicos, esses danos econômicos eles geram os danos sociais, a exemplo por exemplo, as perdas econômicas também gera processos migratórios. Então você vê muitas populações, né, principalmente Sim. O chefe da família, colocado mais pelo homem da família, né, o pai, ele vai para outros municípios atrás de sustento de suas famílias. Então isso também amplia os processos, os transtornos psicossociais, causando estresse, depressão e, em muitos casos, como a gente viu, como o estudo demonstrou em artigos internacionais, casos de suicídio.
esses danos na saúde mental aqui no Brasil, na região do semiárido, ainda são poucos estudados. Eu não posso dizer que os suicídios que estão presentes nessa região estão associados à seca, porque até mesmo eles falam que nunca fizeram essa associação. E o quarto artigo e último é a percepção dos atores sociais locais sobre as vulnerabilidades. Qual foi a percepção registrada dessas pessoas que vivenciam a seca no semiárido brasileiro? Então, a partir da percepção, né, da pesquisa de campo nesse artigo, que a gente identificou que a seca ela é considerada um processo silencioso por sua caracterização e a saúde invisível. Por que a gente identificou isso? Porque as vulnerabilidades estão lá presentes, a população ela identifica essas vulnerabilidades na sua região, não só a população como os profissionais de saúde e gestores. Ela identifica quais são as doenças que mais aparecem durante esse período de seca, mas elas não identificam essa associação, elas não fazem esse link com a seca. Então, o que na verdade, em algumas falas foi demonstrado isso quando algumas pessoas responderam que a diarreia é comum na região. Eles estão acostumados com esse tipo de doenças durante os períodos de seca. Eles já estão a seca já é tão presente na região que eles não conseguem distinguir quais são essas diferenças. Então, eles terminam não agindo apropriadamente direcionado a uma gestão de redução de riscos para a seca. Eles agem normalmente, como o dia a dia. Mas você notou também a ação do poder público? Por exemplo, políticas públicas que possam minimizar esse quadro? Nesses dados que você usou, né, de 20 anos, né, você percebeu melhorias por conta de políticas públicas? Como, por exemplo, o programa 1 milhão de cisternas? Sim, com certeza. Na comparação desses censos, nós identificamos que houve melhorias, não só para a região do semiárido, para todo o Brasil, mas as diferenças existentes entre os municípios do semiárido brasileiro com os demais municípios do Brasil são diferenças gritantes, são diferenças bem acentuadas, apesar de políticas públicas implementadas nessa região, como 1 milhão de cisternas, como você mesmo falou, a política de distribuição de água por caminhão-pipa, que é bastante comum, a política de distribuição de sementes na área de seca, em períodos de seca. Também tem política da agricultura familiar, onde são orientadas as pessoas a usarem as cisternas no seu quintal para fazer plantações. Bolsa Família também? Bolsa Família foi um dos programas sociais que mais foi comentado, porque em secas passadas eles falavam que em secas muito prolongadas eles faziam muitos saques, tanto saques no comércio como nos caminhões que passavam pelas estradas. E hoje, nessa seca, que foi a maior seca considerada historicamente, porque foi uma seca de 6 anos, de 2012 a 2017, eles falaram que não precisaram fazer saques por conta do Bolsa Família, que ajudava eles a comprar alimentos. Então, a gente vê que num conjunto de políticas públicas existentes nessa região, houve avanços. E diminuiu alguns impactos, melhorou um pouco as condições de vida dessas pessoas, mas se você for pensar por parte de toda a problemática existente nessa região, por todas as vulnerabilidades ainda existentes, vulnerabilidades sociais, ambientais, econômicas, essa é uma população que ela vive em desigualdade constantemente, né, quando a gente compara com outros municípios do Brasil, vive em desigualdades constantemente e não apresenta um desenvolvimento humano adequado para melhorar suas condições de saúde e suas condições de vida. Adelita, apesar do seu estudo ter sido realizado no Rio Grande do Norte e no Ceará, eu acredito que ele é um retrato dos mais de 1.200 municípios que fazem parte do semiárido brasileiro. Parabéns pela sua tese, parabéns pelo seu estudo e parabéns pelo prêmio também de tese Oswaldo Cruz 2018, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida acadêmica e pessoal.
Sim, eu que parabenizo também, né, a oportunidade, assim, o reconhecimento desse trabalho. Para mim é um trabalho super importante, porque é um trabalho que a gente pode colocar em pauta um problema existente nessa região, numa população que faz parte da pobreza do Brasil. E com esse trabalho também eu tive a oportunidade de trazer algumas recomendações, né, para o Plano Brasil Sem Miséria, que eu espero que sejam absorvidas, para tentar colocar essas populações do semiárido numa situação mais favorável, numa situação mais próxima dos restos dos municípios do Brasil. Tá certo, Adelita. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Eu que e mais agradeço. Uma vez, parabéns. Eu que agradeço. Obrigada. O bate-papo na saúde vai ficar por aqui e a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!